Bora lá, galera, vamos acompanhar mais um debate do Linha de Passe falando tudo sobre o empate do Flamengo. O Flamengo oscilou, né? Mais uma vez, o Flamengo que vinha de 3 vitórias seguidas, o Flamengo volta a empatar agora na Libertadores. O Flamengo deixou escapar os 3 pontos aí que seria muito importante para a classificação do Flamengo para a fase de oitavas de finais da Copa do Brasil, né? Ninguém entendeu hoje a escalação do Sampaoli, Vidal, Davi Luiz, Felipe Luiz, tudo como titular nesse jogo. O Flamengo não produziu nada, só saiu o golzinho lá com o Gabigol e depois disso o Flamengo não conseguiu fazer mais nada. O Flamengo teve a posse de bola, né, muita posse de bola, mas não conseguiu produzir nada e o Sampaoli vai ter que resolver aí esse problema do meio de campo do Flamengo, galera. E vamos acompanhar o Linha de Passe aqui, vou deixar o link na descrição, Cresce Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. E quando se troca a comissão técnica, se troca a maneira de preparar uma equipe fisicamente. O Sampaoli precisa de muito mais entrega física para ter essa volúpia para recuperar a bola do que os treinadores anteriores do Flamengo. Mas muito mais. E é assim que ele vê o jogo, é assim que ele quer o Flamengo jogando. Ele falou isso no primeiro dia. Vamos tentar apressar algumas etapas. Então, André, mas aí o que justifica, porque é isso que eu queria tentar entender, o que justifica hoje a presença, e mais do que isso, porque eu discutia também a presença, como muita gente discutia antes do jogo, mas sobretudo a permanência do Vidal em campo, voltando para o segundo tempo, depois do primeiro tempo que ele faz, se ele está reclamando de intensidade, né? Então, assim, tudo bem, pode ser, é uma homenagem, mas não dá para fazer homenagem, não dá para fazer... É que assim... homenagear o jogador porque está na terra dele, não dá. Aonde eu queria chegar, o jogo mais Sampaoli do Flamengo até agora foi o jogo com o Fluminense. E talvez tenha sido um jogo que custou depois, custou a recuperação desses jogadores. Semana que vem tem outro, preocupa. Tem mais um. E não só pela questão de como enfrentar o Fluminense, a melhor maneira de enfrentar o Fluminense é como ele fez. Daquele jeito. Mas nos jogos seguintes já foi outro sistema, outra escolha de jogadores e outro comportamento do time, menos intenso. Então talvez ele esteja dosando o preço dessas mudanças todas. São dois, né? Na verdade. Um é o tempo que demora para as coisas começarem a acontecer. E o outro preço são as lesões. O Flamengo está pagando os dois. Gente, agora não é só uma questão de treinamento do Sampaoli, ou de intensidade, ou do que faz o Sampaoli com a equipe dele. É algo que vem desde o começo do ano do Flamengo no planejamento todo errado. Mas tem algo, assim, do principal, o Flamengo não escapa. O Flamengo não escapa, o Corinthians, o Palmeiras, todos. Assim, quais os times... Na entrevista do Luxemburgo e na do São Paulo, ele falou, assim, repetiu, tempo e intensidade. Falta de tempo para treinar e intensidade no jogo. O Luxemburgo falava até da questão tática, de treinamento para poder... Você tem que saber subir encaixado para ter intensidade. Se você tiver assim, fissuras na marcação, você dança. Mas vamos lá. Que times no futebol brasileiro conseguiram fazer isso ou conseguem? Tem um que consegue fazer isso desde novembro de 2020, que é o do Palmeiras. Isso. Tem um. O Jorge Jesus conseguiu fazer isso no Flamengo em 6 meses. 2. Mesmo assim, acho dá para fazer uma linha de passe para discutir, porque eu entendo que ele abusou. E quase ele colocou em risco a conquista da Libertadores, que hoje só se olha para o placar e não para como aquilo aconteceu com o River Plate. Sim. O Atlético Mineiro durante um período com o Cuca. Então nós estamos falando de 6 meses de um, 6 meses do outro e um que está conseguindo há 3 anos quase. Nós precisamos entender o que aconteceu nesses 3 clubes e os demais que vivem perseguindo a tal intensidade e o tempo que não existe, eles não vão conseguir chegar, porque eles estão olhando para esses 3 como se só os 3 tivessem a fórmula. Esses 3 são a exceção por características de constituição, de elenco e no caso do Palmeiras, que é o longo tempo de permanência no topo praticando esse futebol que está apenas nas palavras na coletiva dos outros. E no Palmeiras está na ação. Só tem um que consegue fazer isso a um longo tempo. E tem uma série de explicações que a gente pode dar aqui dos porquês. Característica do jogador, do treinador, um time extremamente profissional, que nenhum outro é no Brasil, nenhum outro chegou perto do Palmeiras no profissionalismo do departamento de futebol. Ó, Flamengo, longe, Galo, longe. E os outros, então, não sabem nem por onde começar. Então, tem resultado. Mas nós temos que falar disso. Porque sabe o que parece? É uma conversa de maluco, porque nós vamos assim até dezembro
cobrando o resultado de quem não treina e de treinadores que depois de 10 dias a gente está analisando. Claro que todos aceitaram esse cenário é igual para todo mundo, mas a crise, ela é permanente. Então, ela é permanente. Mas eu acho que assim, é isso. Você tem toda a razão. É permanente. O problema ele é geral e esse problema é certamente o problema mais sério e mais grave. E vamos falar especificamente do Flamengo, estamos falando do jogo do Flamengo, acho que a própria preparação, programação de férias, está na cara, né? Que o Flamengo está fazendo as coisas erradas desde o começo da temporada. Isso está muito claro pela quantidade de lesionados, pela má administração dos jogadores. O Madrid pode esperar. O Arrascaeta, eu não engulo até agora essa questão do Arrascaeta estar fora, porque eu não entendi ele jogar aqueles 90 minutos contra o Bahia. E não venham me dizer que todo mundo precisava sair no intervalo. Sinceramente, tenho muita dificuldade para acreditar nisso, até pelo que aconteceu já no jogo seguinte. Então, assim, você tem uma má administração que vem desde o começo, que continua acontecendo. E claro que esse problema é mais sério, entre os tantos problemas que o Flamengo tem. Porque se o Flamengo não tivesse problema, o Flamengo estava voando, né? Sim. Com o elenco e com os jogadores que tem. Agora, o meu ponto é, um técnico que em toda entrevista coletiva, depois do jogo, senta para reclamar da falta de intensidade do time... Verticalidade. Tira o Vidal faltando apenas 15 minutos depois da atuação medonha que ele teve hoje. Porque a atuação do Vidal hoje... Assim, eu não sou de pegar no pé de jogador, de ficar dizendo o problema é esse cara, o problema é esse cara. E até achava exagerada, e eu estava errado, os torcedores rubro-negros estavam certos, pelo que a gente viu, a revolta com a escalação dele desde o início. Por todo o contexto, eu até entendia que tudo bem. Você escala o Vidal, é um jogo especial, talvez o cara tenha, inclusive, um estímulo especial, né? Um jogador que já viveu tanta coisa, talvez tenha um estímulo especial. Só que assim, ele fez um primeiro tempo horrível. E eu tinha certeza absoluta que ele não voltaria para o segundo tempo. Aí ele volta para o segundo tempo. E eu não sei se, claro que não foi a estratégia do Sampaoli levá-lo na coletiva ali do lado. É claro que todos os jornalistas chilenos queriam perguntar para o Vidal, mas isso talvez tenha até intimidado alguém a fazer a pergunta, o Sampaoli, por que o Vidal foi mantido? Ele não estava, né? Não precisa ser grosseiro com o jogador, não precisa. Mas ele tem 2 conquistas pelo Chile e com um jogador icônico. Quer dizer, até intimida a pergunta. Porque é o problema do Flamengo. O cara tá sentado ali, você não vai, talvez... Olha, eu quero te abraçar para aquela Copa América. Não é verdade que todo treinador tem as suas idiosincrasias? Talvez essa seja uma delas. O Vidal. Mas assim, o Vidal, para quem fala de intensidade, o Sampaoli, o treinamento Sampaoli tem uma intensidade maluca, que é a intensidade de jogo, que faz todo sentido no mundo todo. Você treina como é o jogo, senão você não está preparado para o jogo. E você joga como você treinou. Isso é o básico. Ele não consegue treinar e não consegue colocar intensidade nos treinamentos e não consegue enxergar no time. E o Vidal hoje é o mister anti-intensidade. Ele não tem nada disso daí. Só que o futebol brasileiro precisa tomar mais cuidado. Isso vale para o Flamengo e todos os outros. Jogadores que se declaram assim: eu amo, quero jogar no Brasil, quero jogar no Flamengo, quero jogar no... E você traz. E aí o cara está, na verdade, isso não é uma norma, mas é possível enxergar com uma boa análise, desempenho, analisando os últimos anos, as últimas 3 temporadas do jogador, como ele está se apresentando, para saber se é uma boa, porque é o seguinte, o salário desses caras, ele ocupa um espaço muito grande na folha de pagamento. Sim. Não é que ele é pequenininho porque a carreira está encerrando. Ele vem para um mercado secundário para trazer todos os feitos e as conquistas que ele teve no primeiro mercado do futebol, que é a Europa, para ganhar um salário que talvez a Europa já não pague mais, e não paga. Por exemplo, o Real Madrid renovou agora Kroos e Modric mais 1 ano. 1 ano. Se é no Brasil, os caras botam mais 5 anos no Modric, fala assim, 1 ano. Por quê? Pelo nome, e por que eles ficaram? Por quê? Porque eles precisam estar no Madrid para fazer a transição para os jovens. Porque não dá para também abrir mão dos dois e colocar 2 moleques no meio de campo. Então é uma transição e tchau. Bom, o Jordi Alba, o Barcelona hoje, Busquets, Jordi Alba, tinha mais 1 ano de contrato. Até logo, não dá mais. É preciso saber fazer isso para não ser ingrato. Mas também o clube não pode
é viver do passado. E o Flamengo, com o Vidal, e o Flamengo gosta desse tipo de coisa, trazer jogadores que já foram. Renomados. Renomados. O Flamengo tem Agora, claro, uma coisa é o renomado Vidal, a outra é o Cebolinha, por exemplo, que deixou o Brasil como até pela idade. O melhor... Exatamente. Então, assim, e mesmo o Vidal, eu me lembro muito bem, né, acompanhando ele na Inter, tinha uma coisa que era, ele entrava nos 15, 20 minutos finais, de vários jogos, muito constantemente, mas ele era um cara que acho que os próprios técnicos da Inter, não me lembro quem era o técnico no momento, mas entendia que talvez funcionasse para períodos específicos do jogo, como ele chegou até a ser utilizado, né, no Flamengo, num certo período ali. Então, para jogar 15, 20 minutos, não para jogar uma partida inteira, não para jogar... Mas Dorival, né? Mas por que também? Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque um rapaz chamado João Gomes não deixava ele jogar. Sim. Exatamente. Mas hoje você tem... O Pulgar, por exemplo, foi isso tá jogando muito foi mais isso que aconteceu. Vidal, né? O João Gomes apareceu no campeonato estadual como um bom valor, né? Como, até onde será que vai? Ele fechou a porta para o Vidal no time. E o Vidal, assim, com o nome todo, dava até a impressão que o Vidal ia assumir a vaga. Você fala assim, o Vidal vai assumir a vaga do garoto. Pois é. Mas no país que cobra intensidade o tempo todo e só não sabe como alcançá-la, aquele que vem sem a intensidade não vai ocupar a vaga. É o garoto. O João Gomes tinha isso no futebol dele pela juventude também. Não quer dizer, né, Calçade? Eu acho até que não quer dizer que o Vidal não possa ser útil, porque também aquela certeza de o Vidal não serve mais. Mas ele não pode ser, o time não pode ser um pilar do time. É óbvio, não é para fazer isso, não é para ser assim, mas ele pode ser útil. A qualidade técnica ninguém discute, só que hoje especificamente, esse é o meu ponto. Eu não estou nem falando do Vidal de maneira geral. Eu estou falando do jogo de hoje. Como o mesmo técnico que deixa esse cara 75 minutos dentro de campo, senta na mesa da entrevista coletiva e diz que quer um time mais intenso e tal. É muito contraditório. Não faz sentido. Só para encerrar, tem um ponto que é preocupante no Flamengo. A gente falava aqui, porque era assim, o Flamengo precisava de muitos ajustes para fazer justiça ao seu orçamento gigantesco no departamento de futebol, ao elenco de jogadores renomados, estrelados e de muita qualidade. Então a gente concordava aqui que ele ia ganhar 90%, 80% dos jogos com a sua capacidade técnica, que transbordava. E os ajustes táticos, físicos, eles iam permitir o Flamengo ganhar muito mais. Era aquela outra margem. O que está acontecendo? Esses 80 estão desaparecendo. Agora, nem simplesmente a capacidade técnica apenas dentro de campo, ela é suficiente para ganhar partidas como a de hoje. O gol de hoje foi da qualidade técnica do Gabigol. Exato. Agora, a vitória contra o Bahia não foi uma vitória que refletiu o que houve no jogo, a vitória contra o Corinthians não refletiu o que houve no jogo. A sorte do Flamengo, acho que é essa. Primeiro, caiu num grupo de Libertadores com 2 estreantes, então deve avançar. Acho que em primeiro já virou impossível, porque vai ser muito complicado. Basta o Racing ganhar da Nublense em casa na última rodada. E o Flamengo não será mais o líder da chave. Então, ele deve passar na segunda colocação, mas de qualquer maneira tem que agradecer por isso, porque caiu num grupo que tem 2 estreantes. E no Campeonato Brasileiro, bem ou mal, tá lá muito perto da ponta de cima, porque conseguiu pontos que não jogou para conquistar. O caso do jogo com o Corinthians, o caso do jogo com o Bahia. Então, assim, no Flamengo as coisas podem ser rápidas também, pela qualidade desse time. Tá na briga por tudo. É incrível, hein? O Fluminense, Estamos falando, faltam 2 jogos, o Flamengo é o segundo, tem 5 pontos e tá tudo tranquilo. E vai se classificar. 5 pontos. Mas pode comprometer a campanha na Libertadores. E pegar primeiro colocado. Pode ter um Palmeiras logo de cara, um Atlético Paranaense, um Fluminense, um Boca Juniors, logo nas oitavas decidindo fora. É que eu acho que eu já fechei aqui, mas pra gente pro break. Exatamente. Hoje ele poderia enfrentar o próprio Racing, né? Aconteceu no ano passado. Corinthians e Atlético, e Atlético Paranaense. Racing que eliminou o Flamengo Libertar. com o Rogério Ceni. Hoje seria o Independente de Medellín, no grupo B, mas a briga está aberta com o Internacional, com o Nacional. Bom, pode pegar um Palmeiras, que eu acho que vai passar esse Bolívar aqui, daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras. Pode ter um Fla-Flu. Argentino Júnior aí no grupo do Corinthians, o Boca no grupo F, Atlético Paranaense ou Atlético Mineiro. Atlético Paranaense foi o finalista do ano passado, junto com o Flamengo, e fez o jogo que fez, né?
e o Atlético Nacional. Quer É bom dizer, lembrar que a final da Libertadores esse ano de novo é no Maracanã, né? A outra final do Maracanã o Flamengo não conseguiu chegar. Foi eliminado justamente pelo Racing naquela oportunidade, que pode ser adversário da próxima fase nas oitavas de novo. A gente vai para o intervalo, voltaremos já para falar do Palmeiras. Esse aí não tem problema. Isso aí, hoje de manhã vai ganhar. Galera, situação complicada no Flamengo e vamos ver se o Flamengo vai conseguir se recuperar nesse final de semana contra a equipe do Cruzeiro. E na próxima semana tem o Fluminense pela Copa do Brasil, né? O Flamengo tem a obrigação de passar nesse grupo, né? O grupo mais fácil da Libertadores é o grupo do Flamengo, o grupo A, né? Racing, Nublense e Alcas. Na minha opinião, o Nublense e Alcas, duas equipes muito fracas, né? O Racing é a equipe que tem mais tradição, uma equipe forte, né, da Argentina. Mas o Flamengo tem a obrigação de vencer essas três equipes pelo time que o Flamengo tem, né? E o Flamengo já fez muitas mudanças aí de comandos, agora não dá para ficar trocando de técnico o tempo todo, porque não vai resolver o problema do Flamengo. Daqui a pouco a gente vai chegar em dezembro e o problema do Flamengo vai ser o mesmo problema que a gente falava em janeiro, fevereiro, a gente continua falando agora no final de maio, que é o problema físico, é o problema de lesões, jogadores que não rendem nos jogos, né? Isso daí, a culpa da diretoria, né? A diretoria resolveu prolongar as férias dos jogadores e todo mundo voltou muito mal fisicamente. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa a opinião de vocês aí sobre esse empate do Flamengo contra a equipe do Nublense 1-1. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueçam também de deixar seu like, inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.